petentes, os aventureiros, os maus servidores que estão em todo lugar, assim como as péssimas organizações que triunfam em muita parte, porquanto, onde predomina o homem, aí se fazem presentes as suas manifestações morais, poucas vezes salutares. Mas, se não creio em Deus e considero toda essa gente uns psicopatas perigosos, não crer em Deus é mal para o Senhor, uma vez que não aceita uma realidade, tal não lhe modifica a estrutura. Quanto à consideração final, se não me engano, até há pouco os partidários da escola fisiológica agrediam rudemente os profitentes da psicológica. Não vão longe os dias em que Pasteur, Broca, o Glinks Jackson e outros eram tidos por loucos, inclusive o eminente Pinel. Sábios e cientistas de todas as épocas não se puderam libertar da alcunha, pois é muito mais fácil atacar o que se ignora do que estudá-lo, azucrinar os trabalhadores, do que fazer-lhes as tarefas, perseguir os idealistas, do que erguer-se do comodismo, a fim de ultrapassá-los. Não, o doutor, com sua licença, não está bem informado. As caóticas opiniões que lhe chegaram são defeituosas, resultado do preconceito e da má vontade. Com a permissão do Dr. Gilvan, estou autorizado a franquear-lhe aquele lar para observações. Muito obrigado, sou-lhe reconhecido. Estou satisfeito com o meu modo de encarar a vida e os fatos. Encerremos esta entrevista que se alonga. Por favor, reserve suas opiniões para si mesma, e não se aproxime da jovem Esther. Não é boa medida. Perfeitamente, doutor. Posso retirar-me? À vontade. Rosângela afastou-se e o médico diretor, surpreso com o que ouvira, mergulhou em graves meditações. Afinal, eram lógicas as palavras da jovem e pontificadas por muita vivacidade. Dava a impressão de possuir cultura. As forças do bem venciam o tentame e o rio da misericórdia divina conduzia o seu curso na direção da subjugada. 8. Intervenção superior. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Um meio há infalível, a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará ao sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. Embora o retraimento forçado a que se impuseram o coronel e senhora Santa Maria, algumas vezes sentiam-se obrigados a quebrar tal insulamento, por impositivos superiores, de que não se podiam furtar. O sorriso não lhes aflorava aos lábios e, ressequidos interiormente, conservavam estranha quão injustificável mágoa contra a sociedade, a vida, a divindade. Consideravam-se dilapidados nos bens da existência e, face à impossibilidade do desforço, com que muitos supõem aliviar-se, descarregando os instintos de paixões insanos, recolheram-se ao ostracismo, à mudez. Concomitantemente, os cônjuges distanciavam-se a pouco e pouco, um do outro, não mais encontrando estímulos na convivência doméstica. Certo é que se transferiam a responsabilidade pelo insucesso psíquico da filha, que supunham vítima inerme dos caprichosos genes e cromossomos portadores da inarmonia mental que nela eclodira pelo acaso infeliz. Celebrava-se, então, expressiva comemoração da República, evocando-se, na Semana da Pátria, o Dia da Independência, no qual o país se liberara do jugo ancestral, a fim de atender à sua destinação histórica. Dentre as celebrações em pauta, fora programado um banquete reunindo os heróis da última guerra, em requintado clube social. A recepção, em traje a rigor, objetivava, também, maior intercâmbio entre velhos amigos, muitos dos quais fruindo o justo prêmio da reforma, foram trasladados para a reserva. Desse modo, fora impossível evadirem-se ao compromisso relevante. No dia aprazado, o coronel despertou mais indisposto do que habitualmente, nos meses derradeiros. Fora cometido reiteradas vezes durante a noite, por singular pesadelo, do qual despertava estafado, sôfrego, para novamente recair no mesmo dédalo onírico, em que se fazia personagem de articulações nefandas e crimes inumanos. Experimentava a sensação de mergulhar em cenário sombrio e macabro por alguns momentos, recobrando a custo a lucidez, para se repetir a infame sortida aos mesmos sítios e sofrer asfixia, náuseas, horror. Eram lugares lôbregos. Via-se, agitado, caminhando sobre lajedos irregulares, enquanto maquinava a sórdida vindita. Respirava ódio.
A estranha personagem, que via e sabia-se ser ele próprio, envergava a sotaina negra que lhe atrapalhava o passo, obrigando-o a erguê-la, a fim de saltar os esgotos abertos, exalando putrefação nas ruelas mergulhadas em sombras. A agitação do sacerdote agitava-o. Repentinamente sentia-se em presídio, subterrâneo, úmido, com vaza fétida a escorrer, onde alguns homens e mulheres sofriam um ritual nefando de torturas covardes, irracionais. Seus corpos alquebrados, alguns partidos com fraturas expostas, em feridas pútridas, tudo o resultado da roda infame, blasfemavam. Algumas mulheres desvairadas altercavam, misturadas aos despojos orgânicos. À sua chegada recuavam em rictos esgares superlativos, enunciando seu nome entre exclamações injuriosas, detestáveis, enquanto se referiam, também, a outra pessoa, sua comparsa, de que se diziam vítimas. A visão tormentosa mortificava-o. Dino Pino, não suportando o sonho macabro, logrou desalgemar-se do torpor que o vencia, levantando-se banhado por álgidos suores. Não retornou ao leito. Todo dia foi-lhe desagradável. Não esquecia as cenas truanescas, os rostos, congestionados uns pelo ódio, patibulares outros, sem expressão, e mesmo após o almoço, tentando a cesta, não conseguiu o repouso que lhe fazia falta. A noite cálida e estrelada parecia uma taça emburcada, cheia de brilhantes ornando a cidade colorida e luminosa. A partir das 21 horas os convidados deram entrada na sala de recepção do clube, e os júbilos espocavam em todos os semblantes. Canapés e aperitivos entretinham os convidados, enquanto aguardavam a lauta refeição. O coronel Constâncio reviu amigos queridos, recordou emoções esquecidas, no entanto, vivas, e por momentos ouviu duas amargas desditas que o exulceravam. Companheiros de armas, colegas da escola, formavam um préstito de alegrias que o revigoravam. De surpresa em surpresa, defrontou-se com o antigo e dileto amigo, que servia a pátria no exterior e agora se encontrava de retorno. A efusão dos abraços e sorrisos, passaram as recordações, quando o coronel Epaminondas Sobreira, indagou, interessado. Não voltei a ter notícias de Esther. Como passa, desde aquele dorido incidente? Sem esperanças, retrucou o antigo cabo de guerra empalidecendo e umedecendo os olhos. Minha desventurada filha está louca, irrecuperável, sobrevivendo por milagre, pois, sequer, não teve, ainda, o lenitivo da morte. Perdoe-me, justificou seu amigo. Sei quanto deve dilacerar-lhe a alma. Eu lá estava naquela noite. São anos de lágrimas, suores, intranquilidade. Segurando o braço do interlocutor propôs, emocionado, sentemo-nos no jardim, à distância. Estou muito emotivo desde aquele dia. O coronel Epaminondas sentiu o contato da mão gelada e o leve tremor que sacudiu o amigo sofredor. Não falemos sobre isso. Sugeriu, delicado. Eu sei o quão lhe é mortificante. De fato, redarguiu o outro, no entanto, eu, que tenho preferido o cárcere do silêncio durante todo esse tempo infinito transcorrido, sinto que me fará bem falar com você. Em Caramanchão próximo à piscina que refletia a noite coruscante, o sofrido genitor descerrou os painéis mais íntimos do coração duramente lanhado. Seus sonhos destroçados e suas esperanças desfeitas. E o amor à filha. Sabê-la transformada num animal irreconhecível e aprisionada em camisa de força, a fim de diminuir-lhe a fúria, oh! Tudo isso constituía carga superlativa à sua devoção paterna. À medida, porém, que exteriorizava a profunda agonia ao amigo, atento, que participava do drama, comovido, teve a impressão de que desoprimia o peito, a alma, como se desarticulasse anéis constritores que o despedaçavam por dentro. Você tem orado? Inquiriu o ouvinte. A oração produz milagres de renovação e paz, modificando paisagens sombrias e fortalecendo o homem. Não mais tenho orado. Retorquiu, quase irado, traindo a revolta em que descambara. Perdi a fé. A princípio, tentei iludir-me, rogando a Deus, aos santos, recorrendo à igreja. Tudo inútil. Hoje sou um anão sem leme, sem destino, à deriva. Pranto copioso jorrava-lhe pela face fortemente assinalada pela fúria do desespero sem refrigério. Mas a função da prece, elucidou, sensibilizado, não é somente a de requerimento, petição. Também lenitivo, renovação. Nem sempre traz o objetivo de atenuar a dor, mas compreendê-la,
Consequentemente, lhe nido a alma. Além disso, é veículo, interfone para a comunhão com Deus. Gostaria de conversar demoradamente com você. Poderia receber-me ou visitar-me, quando? Infelizmente, explicou, titubeante, não mais tenho um lar para oferecê-lo aos amigos. Quero dizer, o apartamento é o mesmo, porém, triste, sem vida. Não saímos, minha esposa e eu. Faço questão, interrompeu-o, com uma leve palmada no ombro, que você e Margarida venham jantar conosco, no próximo sábado. Informalmente, como dois amigos, dois irmãos. Mercedes, a quem comunicarei logo, agora, ficará exultante. Creio que sabe como nos são queridos, você e a esposa. Continuo residindo na mesma casa no Leblon. Estamos a sós. Os filhos já casados. Beatriz está em França com o esposo e Jorge em São Paulo. Sou avô de dois anjos celestes, sabia? Combinado. Aguardá-los-emos, às 20 horas. O coronel Santa Maria fitou o companheiro transformado em sireneu e não saberia explicar as emoções, a paz, a súbita satisfação que experimentava. Qual estivesse magnetizado, respondeu, maquinalmente, sorrindo. Combinado. Unamo-nos aos grupos que já devem procurar-nos. Sim, sim, esquecera-me, apressemo-nos. O braço do coronel Epaminondas, passando pelas costas do colega, apoiava-se ao ombro do outro lado. Eram dois irmãos que se reuniam na família da amizade superior. Adentraram-se pelo salão festivo e perderam-se nas confabulações, brindes e algazarra que a todos empolgavam. Sem poder se explicar o sentimento de renovação que o surpreendera, o pai de Esther retornou ao lar como se estivesse revigorado. Ante as duras penas que vivia, também o organismo passara a dar mostras de cansaço, repontando, já, os sinais do desgaste que o fazia preocupado. Conversou com a esposa, narrando-lhe o bom estado de espírito do colega e quanto lhe fora oportuna a conversação, mais valiosa do que o banquete, em si mesmo. Cientificada, a senhora, de pronto concordou, nascendo-lhe, também, agradável pressentimento em torno do futuro reencontro. Ela, igualmente, dialogara com Dona Mercedes, que se interessara pelo destino da sua filha. A simpática senhora, apesar da balbúrdia, na sala, manteve-se atenta, carinhosamente interessada e repetia, mas, nem tudo está perdido. É com trema uma pena, tudo isto. Dizia o consentimento, como a lamentar a impossibilidade de fazer alguma coisa que considerava importante, porém, inconveniente. Prometera-lhe uma visita para colóquio mais amplo e cuidadoso. Prometia examinar o problema com profundidade. Foi, portanto, em clima de esperanças felizes que os Santa Marias na noite acordada rumaram, confiantes, na direção da residência dos Sobreiras. A vivenda suntuosa demorava-se cercada de árvores, recuada da rua. Em 2 pisos, era agradável na arquitetura e na decoração. Recebidos com carinho, foram introduzidos, incontinenti, na sala ampla e confortável. Desejo ter o prazer de apresentar-lhe o amigo Joel, disse o anfitrião. É com trema também militar, estando no posto de tenente-coronel. Você o conhece? Sim, concordou o apresentado. Tive a honra de servir com o coronel, na Itália. Lembro-me de alguma forma, assentiu. Não pude, porém, ocultar o enfado que o surpreendeu, face ao imprevisto. Constrangimento que aquela comparência colocaria na conversação que esperava manter. Convidei-o especialmente para esta noite. Aduziu o colega. Somos amigos e, como eu aguardasse você com acendrado interesse, pensei no bem que a presença do nosso tenente-coronel poderia dispensar-nos a todos. Sim, sem dúvida. Quase resmungou. O semblante fez-se-lhe sombrio, ante o receio de que o tema sobre a filha e sua enfermidade passasse à participação de estranhos. Esforçou-se para manter-se delicado e a palestra se generalizou, sem maior importância. A refeição simples e saborosa transcorreu agradável. O tenente-coronel era viúvo há poucos meses, embora mantivesse o semblante jovial, desanuviado. Jovem de 40 anos, era de complexão bem proporcionada, destacando-se nele as marcas do atleta, possuidor de olhos brilhantes que fulguravam na face dando-lhe máscula beleza. Tranquilo, sua voz agradava, sem afetação e pelo comedimento de que se fazia possuidor. Concluído o jantar, a senhora Mercedes convidou os visitantes à varanda confortável onde seria servido o café.
Descontraídos, a conversa girou por assuntos de só menos importância. Soprava uma aragem fresca, levemente perfumada provinda do jardim, adentrando-se em ondas contínuas, suaves. Alguma nova sobre Esther? Indagou o coronel Sobreira. Desde o nosso reencontro tenho na mente na oração. A falta de convivência entre nós, por circunstâncias superiores, não me facultou informá-lo de que hoje, ou melhor, há já alguns anos sou um homem de fé. As experiências concederam-me ampla visão do mundo, além da esfera física, levando-me a entesourar valores extraordinários com que se harmonizou meu ser, antes em duradoura agonia. A sua semelhança conheci de perto a do Ana que descamba na loucura e não fosse a misericórdia divina teria sucumbido. Mercedes e eu provamos o pão azimo do sofrimento, preparado com as lágrimas salgadas do desconforto. Fez uma pausa, ensejando-se melhor coordenação de ideias e, simultaneamente, observou as reações dos ouvintes. O matrimônio Santa Maria chorava discretamente. A senhora Mercedes, gentil, acarinhava a amiga, vergada ao peso do martírio. De imediato prosseguiu o narrador: vocês ignoram que o nosso filho Jorge, há 4 anos atrás foi vítima de sórdida obsessão, tendo sido, face à minha ignorância, então, internado para penoso tratamento. Inesperadamente, ele que era jovial e transudava a alegria de viver, tornou-se arredio, amargurado, sombrio. Tentamos arrancá-lo do mutismo a que se entregara, usando todas as possibilidades, sem qualquer resultado. Noivo, abandonou Lucília, sem explicações, e, frequentando o período da conclusão do curso de Direito, deixou os estudos. Parecia temer o contato, a presença de outras pessoas. Retraiu-se a tal ponto que os necessários tratos de alimentação e higiene passaram a ser negligenciados para nosso desgosto superlativo. Foi nesse comemos que o Dr. Ernesto Viale, seu psiquiatra, sugeriu-nos interná-lo, a fim de que fosse submetido a rigorosa assistência especializada. Vocês imaginam a nossa indescritível desolação. Submetemo-nos à daga do sofrimento que nos decepava esperanças e sorrisos. Estávamos a sucumbir, quando o nosso Joel visitou-nos, e face ao nosso abatimento, informado das razões, prontificou-se a ajudar-nos. Ouvindo, ante as alviçaras que surgiam, renovamo-nos, dando início à nova vida, de que resultou o retorno da alegria a esta casa, transformada, então, em túmulo que sepultava angústias acerbas. Por isso, convidamo-lo a estar conosco nesta noite, quando os recebemos com imenso carinho. Margarida e você. Tinha os olhos brilhantes pelas lágrimas. É psiquiatra, o nosso tenente-coronel? Interrogou o genitor de Esther, interessado. Não, não é psiquiatra, elucidou o anfitrião. É um homem dotado de sexto sentido, de mediunidade. Talvez pressentindo o rumo do esclarecimento, interpôs-se o coronel Santa Maria. Desculpe-me, no entanto, a minha ignorância é tal sobre essas questões, que me reservo a descrença, a entranhada antipatia a essas coisas. Ouça-me sem prevenção, interrompeu o amigo jovialmente. Não se trata de coisas. A mediunidade é faculdade paranormal relevante, objeto de estudos nos centros de maior cultura, atualmente, no globo. Investir contra, por preconceito, é arrematada idiotia, disfarçada em presunção. Vocês nos conhecem demasiado para tanto ter uma opinião sobre o nosso caráter moral. Homem austero que sempre foi, indiferente e frio às manifestações místicas de qualquer procedência, temperado nos mesmos fornos em que você enrijou as fibras da dignidade, não me foi fácil mudar conceitos, opiniões, estruturas de fé. Religioso por hábito social, não possuía religiosidade de fato que me confortasse interiormente. Crer por acomodação, transformara-se em descrer por convicção. Mas, interferiu, contrafeito. Mediunidade não é algo que se vincula à necromancia, espiritismo, candomblé? Sem dúvida, respondeu, sem perder a delicadeza, como a inteligência que está presente nos ideais libertadores, também se manifesta nos lúridos conciliábulos dos campos de concentração. A mediunidade é, digamos, uma via de acesso. Por ela transitam os que viveram na terra consoante as concessões de quem a governa. Todavia, voltou a interromper, os que viveram na terra, estão mortos, aniquilados. E essas práticas de espiritismo são-me detestáveis. Equívoco de sua parte, meu amigo. Também eu assim pensava. A realidade é bem outra. Por favor,
Constâncio, interveio a esposa. Ouçamos sem prevenção. Você crê que Epaminondas se permitiria crença ou atitude que lhe desabonasse a dignidade? A pergunta oportuna soou como uma reprimenda. O ar saturava-se de vibrações superiores, magnetizado por espíritos felizes que se faziam inspiradores e condutores daquele encontro relevante. Agradecendo a referência nobre que lhe fizera a dama, o coronel Epaminondas justificou: bem sei que tudo isto lhes parece estranho. Não poderia ser de outra forma. Conosco ocorreu o mesmo. Somos seres atrasados, fundamente marcados pela vaidade a que nos aferramos, supervalorizando-nos e, em consequência, tombando vitimados pela própria imprevidência. O espiritismo, que a intolerância dos clérigos e cientistas do passado, muito ociosos da própria prosápia, taxou de doutrina satânica e fábrica de loucos, respectivamente, ultrapassou a previsão maldosa dos seus detratores. Convenhamos que muitos homens ilustres, como religiosos honestos e pesquisadores conscientes, estudaram e investigaram-no experimentalmente, a saciedade, concluindo pela legitimidade dos fatos observados e pela excelência dos seus postulados. Todos quantos o combatem jamais o estudaram ou conheceram suas múltiplas facetas, quer no campo científico, filosófico ou religioso. Guerreiam-no pela empáfia de que se revestem e pela preguiça de se atualizarem. São os tradicionais inimigos do progresso, das ideias novas. Fazem-no como você hoje e ontem, mal informados, que nos fechamos e abjuramos o que desconhecemos, apertados na constrição das vaidades feridas. Todavia, esta é uma discussão ético-filosófica de largo porte, que não se coaduna com a premência de tempo, do momento. Fornecer-lhes literatura especializada sobre o assunto, especialmente a que responde pelas suas bases doutrinárias, Kardec, Diniz, Posano. Sorriu, descarregando a ligeira tensão que sobrepairava no ambiente. O importante, deu curso às elucidações, é que, através da mediunidade do nosso caro colega de farda, o Jorge recobrou a saúde. E não seria o tratamento, solicitam esclarecimentos o coronel Santa Maria, a que ele estava sendo submetido, a causa da recuperação da sua saúde. Sim, não poderia sê-lo. Também indagou Dona Margarida. Poderia ter sido, explicou. A princípio, quedei-me em dúvida, no primeiro instante. Nossa família jamais se envolverá antes com qualquer prática mediúnica, qual ocorre com vocês, todavia, Jorge e Esther. O que atesta que não é o espiritismo a causa da loucura, antes, não digo que seja a causa, argumentou, mas uma causa. Bem, como outro fator qualquer de ordem social, emocional, comunitária, religiosa, além daqueles de procedência orgânica. Porém, como as causas estão presentes em quase todos os cometimentos, na condição de fatores predisponentes uns, preponderantes outros, ninguém se atreve a acusá-los, como fazem em relação ao espiritismo, não é mesmo? Tem razão, o nosso afeiçoado Joel, prosseguiu, em contato com os espíritos que o assistem e amparam, no ministério da caridade a que se afervora, dedicado, soube que a loucura do Jorge tinha procedência numa obsessão de natureza espiritual, graças a razões pregressas do seu e dos nossos espíritos. Explicou-nos o mecanismo da justiça divina, através da reencarnação, de forma lógica e irrefutável, propondo-se levar-nos a participar de algumas sessões mediúnicas especializadas, onde a venda nos caiu dos olhos, ensejando-nos sublime estrada de Damasco. Desde o primeiro tentame, a melhora do filho fez-se imediata. Passamos a ser espiritualmente informados do quanto com ele ocorria, até o momento do encontro com o seu perseguidor, que nos sensibilizou mediante a narração dos seus padecimentos. Não foi fácil. Nada é fácil. Todo e qualquer empreendimento é sempre complexo, mesmo quando conhecido pela sua simplicidade, particularmente aquele que diz respeito à vida, à alma reencarnada. Na interrupção que se fizera natural, podia-se sentir o concentrado interesse dos convidados, ouvindo religiosa, comovidamente. Mãos e mentes vigorosas aplicavam passes nos circunstantes, dilatando o entendimento, a percepção dos neófitos na palpitante questão, libertando-os, também, dos fluidos e miasmas perniciosos que os envenenavam, turbando-lhes o discernimento. 2, 3 semanas transcorridas, ratificou, nosso filho estava curado, voltava ao lar, tranquilo e diligente quanto antes, assim prosseguindo até hoje. Ora,
Desejávamos a sua e a permissão da Margarida para examinarmos mediunicamente o problema de Esther. Depois de amanhã é dia de sessão na sociedade que frequentamos e a oportunidade parece-nos lisonjeira. Em processos que tais, o tempo é muito importante, a fim de evitar-se que surjam difíceis condicionamentos no paciente, molestas e complicadas lesões. Dar-lhes-emos notícias detalhadas e consertaremos atitudes, programas. Concordo, de minha parte, apressou-se a senhora sem pestanejar. Até há pouco, acrescentou o coronel Santa Maria, preteria louca metida com essas. Diante da sua argumentação, da confiança que nos identifica, não há como discordar, embora estranho que tudo isso me parece, é perfeitamente lógico e você não poderia ter outra reação. O tenente-coronel tudo escutava em silêncio, com modéstia surpreendente. O senhor está viúvo há pouco, indagou-lhe o visitante. Parece-me tranquilo, confortado. A morte é-me tão desagradável para não dizer cruel. O senhor, sendo jovem, não se rebelou? Não. Redarguiu o médium com simplicidade. Minha Isabel, como eu, militava nas hostes espíritas. Sinto-lhe a falta física no lar, não a ausência total, porquanto, estando viva, comunicamo-nos vez que outra. Inteirado e consciente da imortalidade, preparo-me para o encontro definitivo, mais tarde. Como não há morte, a problemática se constitui apenas de tempo e fé. O tempo reunir-nos e a fé ajudar-nos a vencê-lo. Que bela doutrina, exclamou Dona Margarida. Como se pode ter um conceito desse, ante o terrível flagelo da morte? Pela certeza, disse a senhora Mercedes, incondicional da sobrevivência. Nós que somos mães, não conseguimos sustentar a esperança quando falecem todos os recursos, graças ao amor. O mesmo amor que não desaparece nem se desarticula, ante a injunção da orgânica, é a fonte geradora dessa tranquilidade adquirida mediante os fatos do intercâmbio espiritual de todo dia. Gostaríamos, já que estamos concordes, propôs o coronel Sobreira, que orássemos, realizando a primeira rogativa em prol de Esther, mediante a terapêutica espírita. Como todos aquecessem, o anfitrião desatou superior emotividade e orou. De forma surpreendente, em perfeita sintonia com as entidades presentes. Concluída a prece, um silêncio se abateu sobre o grupo e Joel, com o semblante visivelmente transfigurado, transmitiu significativa mensagem de conforto e esperança, ante a natural arguta curiosidade dos Santa Marias. A oportunidade fora excepcional. As despedidas, reconhecidos, os pais de Esther com raciocínios variados, partiram, aguardando o futuro, enquanto a escumilha da noite piscava estrelas, no alto, à distância. 9. Socorros oportunos. Vós, espíritas, podeis sê-lo, caridosos, na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e, sim, atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 14. Desde o momento em que fora admoestada pelo diretor administrativo do Frenocômio, Rosângela Mas certificou-se da interferência negativa e pertinaz dos irmãos infelizes, perseguidores da jovem Esther, embora não ignorasse tal expediente de que se utilizam as trevas. Com essa medida impostora, objetivam descoroçoar e afastar-os a quem consideram obstáculos à atra perseguição em que se comprazem. Aconselhando-se com o Dr. Gilvan, seu benfeitor, ficou deliberado que, a benefício de todos, seria evitada uma maior aproximação com a paciente. Todavia, recursos hábeis para ajudar não faltariam nunca, uma vez que podia contar com a mais eficiente interferência benéfica, a divina, na qual confiava integralmente. Passou, então, a envolver a obsessa em vibrações salutares de repouso, otimismo e renovação que atingiam como ondas entorpecentes e balsâmicas. As orações do grupo, que ora lhe eram dirigidas, envolviam-na, de certo modo conseguindo neutralizar parte da interferência mais perniciosa da mente dominadora, que, através do perispírito, do qual subtraía forças para o nefando mister, agora se revitalizava pelo processo da imantação decorrente das energias superiores que alcançavam. Nós próprio, vinculado ao grupo de trabalhadores interessados no Ministério da Desobsessão, passamos a visitar a enferma,
sob a carinhosa tutoria do abnegado médico espiritual Bezerra de Menezes, o querido mentor da associação a que se vinculava a jovem e devotada Rosângela. O encontro verificado entre os coronéis Santa Maria e Sobreira fora concertado num acaso carinhosamente trabalhado, a fim de se estabelecerem as primeiras medidas de socorro mais eficiente e direto, do que deveriam resultar os efeitos do empreendimento espiritual. Por uma aparente coincidência, a sociedade a que se referira o militar cristão era a mesma casa de amor, onde a enfermeira auxiliar e os seus benfeitores ofertavam a cooperação. Amigos e servidores ao lado do médium Joel, por caminhos diversos, fizeram-se instrumentos valiosos, manipulados pelos mensageiros espirituais, a fim de conduzirem o medicamento do conforto e da esperança a Esther e família, em nome de Jesus, sem se saber empenhados, reciprocamente, no mesmo mister. A Sociedade Espírita Francisco de Assis, que frequentavam, situada em aprazível bairro carioca, plantava suas bases na codificação kardeciana, e, fiel aos postulados cristãos espíritas, transformara-se em eficiente hospital-escola santuário espiritual onde abnegados mensageiros se congregavam para o sagrado labor da caridade. As diversas equipes que ali ativavam e mantinham a flama do ideal espírita cristão esforçavam-se por colimar a mais elevada qualidade de ação beneficente, entregando seus mistérios variados que se desdobravam por toda a semana, sem qualquer ociosidade ou fástio. O trabalho constituía-lhes rota para todos e as discussões infrutíferas como os comentários infelizes não encontravam solo propício para então medrar. Embora os ditames do amor que regia todas as atividades, a energia dinâmica e a consciência do dever caracterizavam as responsabilidades a todos pertinentes, que não se permitiam a insensatez da impontualidade, das justificações inoportunas, das apelações vulgares à tolerância falsa, ao desculpismo. Em razão disso, os resultados se evidenciavam positivos e prestos, ensejando bênçãos de todo o porte aos que, aflitos, de ambos os lados da vida, ali aportavam sequiosos de luz, de pão e de paz. Os serviços, portanto, variados, se desdobravam felizes, em criteriosos horários nos quais a imputação e a segurança espiritual identificavam os operosos ceareiros. Considerando, todavia, o ministério desobsessivo, os cuidados eram redobrados, desde o selecionamento dos membros que constituíam o grupo, até os cuidados e deveres para com o corpo, a mente, a alma, em caráter normal, e, em especial, nos dias aprazados para as elevadas incursões ao mundo espiritual, através da contribuição mediúnica. 2 dias após a entrevista no lar da família Sobreira, os membros do trabalho reuniram-se às 19h30, como de hábito, para o serviço superior do intercâmbio socorrista. A primeira meia hora se fazia dedicada a leituras edificantes, comentários evangélicos, conotações e apontamentos doutrinários, enquanto os participantes encarnados na psicosfera da casa refaziam-se do aturdimento e cansaço das horas passadas, nas atividades para a sobrevivência física. O coronel Sobreira pensava em apresentar o problema psíquico de Esther ao antigo médico dos pobres, quando o instrutor amorável utilizasse a psicofonia de Joel, solicitando orientação e o seu concurso benéfico. Aquele dia reservara-se a meditação e a prece, procurando uma sintonia harmoniosa com o plano espiritual, como, aliás, lhe constituía um hábito nos últimos tempos, desde que retornara do exterior. Face à desencarnação do anterior dirigente dos trabalhos daquela natureza, fora invitado pelo sábio mentor, entregando-se, desde esse instante, com devotamento à tarefa espontaneamente aceita. Desempenhava com total espírito de confiança e fervor, experimentando entranhada felicidade na sua execução. Os trabalhos transcorreram em clima abençoado, tendo atendido a larga faixa de sofredores do além-túmulo, não apenas pela psicofonia quanto pela assistência simultânea do nosso lado àqueles que participavam do tratamento, sem possibilidade de um contato mais direto com os do plano físico. Em todo o serviço de desobsessão, enquanto uma entidade se faz esclarecer, outras se lhe vinculam co-participando das informações e instruções que são ministradas, colhendo-se os significativos, valiosos resultados. Em concomitância, os encarnados sob assistência especial, dos quais 2 se faziam presentes sob os acolhos da obsessão simples, em fase inicial, recolheram particulares benefícios que os armavam para a libertação da parasitose espiritual e, logo após,
despertamento de ambos para os compromissos íntimos e recíprocos de reajustamento de que necessitavam. Ao término da sessão, no período reservado às instruções especiais, o caso Esther foi apresentado ao diretor espiritual, que informou conhecer, já, a trama perturbadora, elucidando tratar-se de subjugação infeliz, que poderia, mercê da colaboração de todos e particularmente dos genitores, ser removida. O resultado final pertencia sempre ao Senhor. Considerou as implicações pretéritas da família e da própria enferma, ressaltando, porém, as dores maternas, pungentes e suas inúmeras, contínuas súplicas ao Pai, que ora respondia, através da solidariedade de todos, conforme a recomendação evangélica sobre a necessidade da união para a prece e para o socorro, na qual o Divino Mestre sempre se faz presente. Propôs que os genitores de Esther passassem a frequentar as reuniões, enfermos também que estavam, necessitando de imediato socorro, e solicitou ao irmão Sobreira concedesse mais amplos esclarecimentos aos consortes, preparando-os de algum modo para as operações intercessórias do futuro. Concluindo, asseverou que ele próprio iria dispensar assistência jovem, ao lado de outros trabalhadores, atendendo, assim, a solicitação de outros assistentes empenhados no concurso da caridade. A reunião foi encerrada sob auspiciosa aventura, tanto para a família Sobreira quanto para Rosângela e os Albuquerques. A bondade divina que nunca falta alcançava mais uma vez os filhos do Calvário na terra. 10. Na casa de saúde. Pergunta, 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queiras sofrer? Resposta, ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que um e outro desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6º. Após a reunião de assistência aos obsidiados, quando as operações de socorro aos perseguidores atendidos chegavam a termo, graças à remoção de alguns hospitais especializados, em colônias do nosso plano, enfermeiros e assistentes prestimosos prosseguiram dispensando necessária cooperação no templo espírita onde ficariam em regime de hospedagem diversos outros sofredores carecentes de diretriz e medicação próprias. O venerável Bezerra de Menezes convocou-nos, então, destacando os irmãos Ângelo e Melquiades, abnegados trabalhadores desencarnados, a fim de visitarmos Esther, como passo inicial para o labor que se desenvolveria de imediato, objetivando seu oportuno restabelecimento. Chegando ao pavilhão em que a jovem se encontrava, não pude sopitar o choque e a curiosidade, face à multidão que se agitava naquele frenocômio. Desencarnados a centenas, com os fáscias muito variados, aglutinavam-se em magotes de doentes, totalmente desequilibrados, em manifesta ignorância do estado espiritual em que se demoravam. Obsessores de carantonha cruel demonstravam no rosto conturbados ódios que os desequilibravam, perturbadores zombeteiros, assinalados pelos vícios em que se locupletavam, com máscara de cinismo indescritível. Grupos de vampirizadores misturavam-se a dementes encanados, parcialmente liberados pelo sono, em lastimável estado. Verdugos impiedosos, conhecedores das técnicas obsessivas, arrastavam suas vítimas em incríveis padecimentos, que desfaleciam de pavor, logo despertando para defrontar os adversários frios, entidades hebetadas, simiscas umas, deformadas outras, em promiscuidade deplorável. Desencarnados ociosos, indiferentes, enchiam os pátios, os corredores como frequentadores de espetáculos circenses, totalmente desconhecedores do estado em que se movimentavam, produzindo ambiente miasmático, que aspiravam, intoxicando-se cada vez mais e envenenando a psicosfera terrível já reinante. Um pandemônio ensurdecedor e aparvalhante sucedia-se em cenas que variavam da bestialidade mais vil à impiedade mais selvagemente elaborada, em cujos cenários muitos encarnados sofriam indefiníveis vilipêndios e atentados. Dava-nos a impressão de que nenhuma compaixão ou sentimento de humanidade ali encontrava guarida. Os espetáculos da hediondez espiritual superavam tudo que a imaginação humana pode conceber.
Aliás, ali se encontravam alguns dos campeões da insensatez e da perversidade, dos ágios da mentira e da traição, dos hábeis dissimuladores que, não obstante a ausência das roupagens orgânicas, experimentavam as paixões mais assoladas que os governavam em desmandos inimagináveis. Recebêramos antes recomendações adequadas quanto aos impositivos da oração e do equilíbrio, a fim de transitarmos em faixa de diferente vibração, passando despercebidos da imensa mole de atormentados e atormentadores. Percebi, então, que outros grupos de socorro frequentavam aquele dédalo da sordidez, movimentando-se, distintos, com semblantes circunspectos e atenciosos. Saudavam-se, fraternalmente, discretamente, considerando-se as circunstâncias e finalidades dos mistérios a que se entregavam. Constituíam a providência divina respondendo aos apelos de muitas orações, socorrendo necessidades justas, amparando os que ansiavam pela terapêutica do amor, já que não faltam nunca as disponibilidades do Senhor, sempre colocadas ao alcance dos que o buscam. O quarto em que Esther se alojava, verdadeira cela presidiária, produziu-me incontinente mal-estar. Empestada por vibrações perniciosas, densas, escuras, parecia um fluido condensado, oleoso, que causava insuportável indisposição psíquica, generalizando-se em sensação de náuseas contínuas. O dirigente da equipe, profundo conhecedor daqueles sítios, sugeriu-nos mais intenso controle da emotividade e imperiosa disposição para a caridade, com que superaríamos as incômodas impressões, sintonizando em faixa mais sutil, de que nos alimentaríamos seguramente. A jovem subjugada em espírito jazia ao lado do corpo, em quase total inconsciência, sob os efeitos de sedativo pernicioso e forte. Junto a ela, em processo de imantação perispiritual, vigiava o algoz desencanado. Nos 3 outros catres infectos que infestavam o exíguo parlamento, a 3 andar odores insuportáveis, se encontravam 2 jovens e uma senhora de meia idade, estigmatizadas por diversas alienações que as diferenciavam entre si. Quase todas se encontravam parcialmente fora do corpo, inconscientes, exceção feita à dama perturbada, que altercava com um perseguidor imaginário, fruto de longo processo ideoplástico. Outras entidades desequilibradas se miscuíam nas sombras e na imundícia do quarto abafado, algumas das quais, entorpecidas, pareciam hibernadas em longo processo sonoterápico, mantendo-se alimentadas pelas emanações mefíticas abundantes dos pacientes, suas presas inermes. Com autoridade e sabedoria que lhes são peculiares, o apóstolo da caridade exorou a proteção divina em comovedora oração, quando do seu tórax, a pouco e pouco iluminado que se transformou num sol engastado no peito, surgiram fulgurações carregadas de superior energia incidindo sobre os espíritos levianos, produzindo-lhes choques, que os despertavam, expulsando-os quase todos e fazendo, por fim, que se modificasse a paisagem fluídica reinante. Ao terminar, recomendou que os irmãos Ângelo e Melquiades socorressem as 2 jovens e apontou-nos a senhora atribulada para assistência de minha parte, recomendando condensasse as forças fluídicas até lograr ser por ela percebido. Vendo-me, repentinamente, a dama exclamou, emocionada, mensageiro divino, só vai-me deste cruel perseguidor. Sou criminosa, reconheço, todavia, venho pagando a longo prazo o compromisso infeliz da leviandade. Socorrei-me, por Deus. As lágrimas abundantes, a face dorida e a voz amargurada infundiam compaixão. Teleguiado pela poderosa mente do diretor espiritual, acerquei-me e roguei-lhe descansasse em sono reparador de que tinha imediata necessidade. Aplicando-lhe conveniente recurso fluídico, sem maior resistência descontraíram-se as forças psíquicas concentradas pelo pavor e ela adormeceu. Auscultando as exteriorizações mentais da senhora atormentada, em espírito, ora ressonando, o abnegado instrutor esclareceu: esta nossa irmã está catalogada como esquizofrênica irreversível, demorando-se na fase de hebefrenia de largo porte, em diagnose apropriada. Fixadas as matrizes da distonia mental, nas sedes perispirituais, o mecanismo cerebral correspondente à área da razão e da personalidade, apresenta sombras características que persistem desde a vida anterior, quando supunha poder burlar as leis, entregando seus desvarios e alucinações complexos. Em verdade, manteve-se inatacável no conceito do mundo, entretanto, não conseguiu fugir a si mesma, às lembranças da consciência em despertamento,
lesando os centros correspondentes da lucidez e do equilíbrio, que produziram nas sedes sutis plasmadoras do campo da forma os desajustes que ora lancinam. Fazendo significativa pausa, na qual aplicou passes cuidadosos, longitudinais, a iniciar-se do centro coronário, qual se o desatrelasse de forças densas, embaixo o teor magnético, percebemos, a pouco e pouco, que o complexo núcleo se clarificava, irrigando com opalina tonalidade o centro cerebral, igualmente envolto em sombrias cargas fluídicas, onde imagens vigorosas e fixas nas telas da memória se diluíam, sem que, contudo, se desfizessem totalmente. A energia vitalizadora que era infundida na enferma passou a percorrer-lhe os vários centros de fixação físico-espiritual. E como recebendo ignota carga magnética, revigorante e anestésica simultaneamente, esta proporcionava à organização física melhor funcionamento com mais eficaz intercâmbio metabólico, de que se beneficiava o cérebro todo transformado, agora, em um corpo multicolorido, no qual miríades de grânulos infinitesimais ou fascículos luminosos se movimentavam, penetrando neurônios e os ligando, quais impulsos de eletricidade especial enviando ordens restauradoras e mantenedoras da harmonia vibratória indispensável ao tônus do reequilíbrio. Percebemos que a respiração da doente se fez mais tranquila, os músculos tensos por todo o corpo relaxaram, com admiráveis resultados no aparelho digestivo, particularmente desgovernado. Concluída a operação complexa e tecnicamente realizada, o irmão Bezerra de Menezes elucidou-nos. Toda enfermidade, resguardada em qualquer nomenclatura, sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Estando o campo estruturador, conforme nominam os modernos pesquisadores parapsicológicos ao perispírito, sob o bombardeio de energias deletérias, é óbvio que as ideias, plasmando as futuras formas para o espírito, criam as condições para que se manifestem as doenças. Tomemos por exemplo nossa irmã Eudóxia, no momento, sob nossa observação. Amanhã apresentará sinais de significativa melhora na saúde, embora as causas preponderantes da sua alienação nela mesma se encontrem numa forma de autossídio indireto, através do qual pretende eximir-se a responsabilidade, autossuplicia-se, mergulhando no desconcerto da loucura. Observando-a mais detidamente, continuou, na metade do século passado, encontramo-la senhora de terras, em próspera cidade do império, no solo fluminense. Consorciada com um homem probo, de sentimentos elevados, caracterizava-se pelo temperamento irascível, insuportável. Cansado da esposa rebelde e malsinante, o companheiro propôs-lhe separação honrosa. Acreditando-se, porém, substituída, e de imediato transferiu para o humilde servo a suposta preferência do marido, silenciou, planejando, então, hediondo homicídio que culminou calculadamente, com segurança. Envenenou o esposo indefeso nas suas mãos, que de nada suspeitava e, passado algum tempo, repetiu a façanha com a servidora que tudo ignorava. Dama altiva e destacada, seus 2 crimes não foram sequer suspeitados, ninguém tomou deles conhecimento. Ela, porém, o sabia. A punição maior para o culpado é a presença da culpa, esculpida na consciência. A princípio, quando as forças orgânicas estão em plenitude, ela dorme. À medida que se afrouxam os liames das potências da vida vegetativa, ressumam as evocações e se transformam em complexo culposo, monoideísmo infeliz que mais grava o delito e agrava a responsabilidade. Surpreendida pela desencarnação, transferiu para o além os dramas ocultos. Embora perdoada pelo esposo vítima, que se encontrava em melhor condição espiritual do que ela, tornou-se perseguida pela serva, que a serviçou demoradamente em região de compacta sombra espiritual. Trazida a reencarnação, os fortes açoites do remorso, as impressões vigorosas da expiação junto à vítima, a intranquilidade lesaram os centros da consciência, do que resultou a enfermidade que ora padece. Depois de breve silêncio, concluiu, os núcleos desarticulados no perispírito produziram as condições físicas do encéfalo, que se desconectaram quando completou 30 anos, idade em que se deixara assediar pela fúria do desequilíbrio, embora as distonias graves que a perturbavam desde a adolescência. Apesar de a maior incidência de hebefrenia ocorrer na puberdade, conforme foi analisada e descrita em 1871, sendo posteriormente incluída por Kraepelin como uma das demências precoces,
esta surge como se agrava em qualquer idade. Número quem primeiro definiu a ebeurania foi Carl Baum, Carl Ludwig, em 1863, como sendo uma alienação mental que surge precocemente na puberdade e se caracteriza por uma cessação das aquisições intelectuais, conduzindo o paciente para a demência total, incurável. Nota do autor espiritual. A enfermidade que afeta a área da personalidade, produzindo deteriorização, gera estados antípodas de comportamento em calma e fúria, modificação do humor, jocosidade, com tendências, às vezes, para o crime. É o resultado natural do abuso e desrespeito ao amor, à vida, ao próximo. Purgará, ainda um pouco, até que a desencarnação lhe tome de volta as vestes, a fim de recomeçar na outra condição que espontânea e levianamente adiou. Estávamos edificados e surpresos. Constatávamos ali a procedência da divina justiça e poderíamos distinguir que, na etiologia das enfermidades mentais, muitos fatores estudados pela moderna psiquiatria são legítimos, faltando a essa nobre ciência um maior contato com as questões do espírito, do que abriria suficiente luz para incluir a obsessão como uma das causas das alienações mentais, penetrando nas realidades da alma encarnada e melhor desintrincando os variados processos que sempre se originam no ser espiritual, ao longo da sua jornada evolutiva. 11. Epilepsia. Pergunta: 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Resposta: pode parecer-vos a vós, ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6º. Concluída a assistência à senhora Eudóxia, o amoroso mentor convidou-nos a observar uma jovem que dormia desassossegadamente. De quando em quando era sacudida por tremores violentos, ao tempo em que estudava abundantemente. Não ultrapassara os 20 anos, embora o desgaste orgânico que a consumia. Observamos que, a despeito do ressonar angustiado, não se encontrava exteriorizada, antes parecia agitada em espírito, com visíveis sinais de perturbação psíquica. De repente pareceu despertar e, assustada, com os olhos desmesuradamente abertos, pôs-se a gritar como se possuída por serviços rigorosos. Incontinente, no estado de alucinação, ergueu-se contorcendo-se, tremendo como varas verdes de tombol, convulsionada. O rosto experimentou forte congestão, enquanto os membros mantiveram-se rígidos por alguns segundos, após as convulsões hipertônicas. Logo depois, retorceu-se-lhe a face e a boca acerrou-se fortemente mordendo a língua. Advieram as convulsões clônicas, com os movimentos de flexão e extensão dos membros e da cabeça em desconcerto, expulsão de urina e consequente coma que a dominou, mantendo-a inconsciente por alguns breves minutos. Cessada a crise epiléptica, despertou ignorando o que ocorrera e, apesar do cansaço que denotava, levantou-se, atônita, com cefaleia, sendo vitimada por novo acesso, qual se fora acometida de violenta incorporação mediúnica. Com olhar vigilante, porém, não conseguimos identificar a presença de qualquer agressor desencarnado. Ante a minha surpresa, esclareceu o instrutor afável e cônscio, estamos diante de uma problemática epiléptica genuína, muito diferente da classificada como bravais jacksoniana, também chamada cortical, em razão de somente manifestar-se quando há lesões do córtex cerebral motor, sistema nervoso central, que é o fator causal das convulsões tônicas e clônicas paroxísticas, que iniciam num grupo muscular de um membro. No caso em pauta, a progressão da enfermidade está conduzindo a paciente ao estado de mal epiléptico, graças ao fato de se prolongarem as crises sucessivamente por várias horas, quando, não raro, pelas consequências que impõe ao organismo, em forma de cargas excedentes, poderá ocasionar-lhe a desencarnação, mediante colapso consequente a processos de encefalite aguda, inevitável. Outras vezes, a sucessão das crises produz perturbações nervosas graves que conduzem o enfermo a total demência irreversível. Fazendo uma pausa, como a formar juízo para valiosas considerações, prosseguiu: este é importante capítulo da neuropatologia que merece acurada atenção, particularmente dos estudiosos do espiritismo, tendo em vista a parecência das síndromes epilépticas com as disposições medianímicas, no transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia,
Assevera-se que se trata de mediunidade a desenvolver, qual se a faculdade mediúnica fora uma expressão patológica da personalidade alienada. Graças à disposição simplista de alguns companheiros pouco esclarecidos, faz-se que os pacientes enxameiem pelas salas mediúnicas, sem qualquer preparação moral e mental para os elevados tentames do intercâmbio espiritual. Não desconhecemos que toda enfermidade procede do espírito endividado, sendo a terapêutica espiritista de relevante valia. Convém, porém, considerar que antes de qualquer esforço externo se há que predispor o paciente à renovação íntima, intransferível, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhe dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Posteriormente, e só então, se fará lícito que participe dos labores significativos do ministério mediúnico, na qualidade de observador, cooperador e instrumento, se for o caso. Não obstante suas causas reais e remotas estejam no espírito que ressarce débitos, há fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentam os estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança, através dos anticonvulsivos. Fez nova pausa, olhou a enferma que se encontrava em coma, dando curso à explicação. Pela lei das afinidades, o espírito calceta é atraído antes da reencarnação à progênie, na qual se encontram os fatores genéticos de que tem necessidade para a redenção. Quase sempre seus genitores estão vinculados, em grupos familiares, a esses espíritos em trânsito doloroso, o que constitui, normalmente, manifestação hereditária, com procedência nos graves males do alcoolismo paterno, no uso dos tóxicos, a se expressarem por meio de fatores múltiplos, tais a fragilidade orgânica, as excitações psíquicas, as infecções agudas que geram sequelas lamentáveis. Os mais credenciados mestres discutem se as suas causas matrizes são resultado da intoxicação endógena ou consequentes aos distúrbios das glândulas de secreção interna, responsáveis pela cognominada epilepsia genuína. Além dessas há aqueloutras resultantes dos traumatismos cranianos, das afecções como a sífilis, a encefalite, os tumores localizados no sistema nervoso central, as emocionais, e alguns autores admitem que a essencial ou idiopática está mais ligada às leis da hereditariedade, não obedecendo a um mecanismo patogênico definido. Mesmo nesses casos, temos que levar em conta os fatores kármicos incidentes para imporem ao devedor o precioso reajuste com as leis divinas, utilizando-se do recurso da enfermidade e resgate, expiação purgadora de elevado benefício para todos nós. Utilizando-me do silêncio natural, alvitrei uma indagação, e as sessões mediúnicas não produziriam resultado salutar, em casos dessa natureza. Sem demonstrar enfado, esclareceu o sábio instrutor, sem dúvida, a dívida persiste enquanto se não a regulariza. Considerando-se que o devedor se dispõe à renovação, com real propósito de reajustamento íntimo, modificando as paisagens mentais a esforço de leitura salutar, oração e reflexão com trabalho edificante em favor do próximo e de si mesmo, mudam-se-lhe os quadros provacionais, e providências relevantes são tomadas pelos mensageiros encarregados da sua reencarnação, alterando-lhe a ficha kármica. Como vê, o homem é o que lhe compraz, o que cultiva. O Evangelho, dessa forma, é a mais avançada terapêutica de que se tem notícia para o homem que se resolve vivê-lo em plenitude. E como me parecesse comportar maiores esclarecimentos, voltei a indagar. Seria, então, de supor-se que não ocorrem manifestações de epilepsia simulacro, isto é, obsessões cruéis, produzindo aparentes estados epilépticos. Indubitavelmente há processos perniciosos de obsessão, que fazem lembrar crises epilépticas, tal a similitude da manifestação. No caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica, através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão vem a coma, naquela, a crise sucede o transe, no qual o obsessor, nosso infeliz irmão perseguidor, se manifesta. Ocorrência mais comum dá-se quando o epiléptico sofre a carga obsessiva simultaneamente, graças aos gravames do passado, em que sua antiga vítima se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade, então, com caráter misto. Conveniente, nesse como noutros casos,
Cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de as não confundir com os sintomas da mediunidade, no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. Nesse sentido é mister evitar-se a generalidade,